Oi pessoal, boa tarde a todos aí que vão fazer o Enem, né, alunos do terceiro ano, especialmente terceiro ano D e terceiro ano E, certo? Sou o professor Eduardo e vim resolver algumas questões, né, do Enem do ano passado para tentar auxiliar vocês na prova de domingo, né, que a prova de matemática vai cair no próximo domingo, tá bom? Espero que vocês tenham ido bem, né, na primeira prova, na prova de ontem. Tá indo bem na redação, tá certo? Bem na prova de ciências humanas e de linguagens e códigos, tá certo? Eu torcendo aqui por vocês. Então, gente, a prova de matemática é uma prova exclusiva no Enem, né? Uma prova que cai 45 questões só de uma única matéria, tá certo? Então, vai englobar muitas coisas, muitos assuntos, né? Em uma prova de 45 questões. Se vocês forem pesquisar quais os principais assuntos que caem, né, vai ter uma lista lá, né, como regra de 3, matemática financeira, estatística, funções e também a geometria, tanto plana quanto espacial. Tá certo? Aqui eu abordei algumas questões para tentar auxiliar vocês e em alguns assuntos. Né? A primeira questão aqui, a questão 136, utiliza a questão da regra de 3, né? Uma regra de 3 simples que é bem simples de se resolver, mas é importante também que vocês pratiquem para que na hora vocês não se enrolem com alguma questão, tá certo? Então vamos lá, ó. Essa questão 136 é a questão do Enem de 2019, da prova amarela, né? Que ela fala o seguinte, ó. Uma bula de um antibiótico infantil, fabricado em forma de xarope, recomenda que sejam ministrados durante, no máximo, recomenda-se que sejam ministrados diariamente, no máximo 500 mg desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 kg, pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10 mg, 50 mg, 100 mg, 250 e 500 mililitros. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrada no tratamento, evitando a sobra de medicamento. Considere que 1 grama desse medicamento ocupa um volume de 1 centímetro cúbico. A capacidade do frasco em mililitro que esses pais deverão comprar é de... Ora, então o que está acontecendo aqui? A criança precisa tomar um antibiótico e esse antibiótico informa em sua bula que você pode ministrar apenas 500 miligramas desse antibiótico para cada quilograma, tá bom? Então a criança ela tem 20 kg e ela vai tomar esse antibiótico durante 5 dias, tá certo? Então o que acontece? Durante esses 5 dias ele vai tomar uma dosagem em cada dia. Então o pai precisa saber, para que não aconteça a sobra desse medicamento, qual o tamanho do frasco ele vai ter que comprar para evitar o desperdício do medicamento, né, no caso. Então vamos lá. Aqui é um caso simples de regra de 3. A gente sabe que para cada quilograma, para cada 1 quilograma, não desculpando aí a letra, mas eu estou escrevendo com o mouse, pode ser ministrado 500 miligramas. 500 miligramas, gente, é o mesmo que 0,5 gramas, tá bom? Vou colocar aqui em forma decimal, 0,5 gramas, tá bom? Consequentemente, o menino, a criança, ela tem 20 quilogramas. Então, ela vai precisar tomar quanto de medicamento durante um dia? X. Ok? Então, aqui ó, já está montada a regra de 3. Aí eu vou multiplicar cruzado, tá certo? Vou aqui fazendo a multiplicação cruzada. X vezes 1 é X.
0,5 vezes 20 vai dar 10. Quilograma com quilograma corta, vou ter gramas, tá bom? 10 gramas por dia. Então, a cada dia ele tem que tomar 10 gramas desse medicamento aí, tá certo? Deixa eu apagar aqui que ficou feio. Dia. Então, a cada dia ele tem que tomar 10 gramas. Como são 5 dias, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 5. Então, ao todo, ele tem que tomar 50 gramas do medicamento. 50 saiu feio, mas deu para entender, né? Ele tem que tomar 50 gramas do medicamento. E aqui, gente, eu tenho uma informação importante. Ele fala que cada 1 grama desse medicamento ocupa um volume de 1 centímetro cúbico. Então, ó, 50 gramas equivale, portanto, a 50 centímetros cúbicos. Onde 50 centímetros cúbicos, gente, equivale a 50 ml, mililitro, tá bom? Ok? Então, ele precisa comprar o frasco de 50 ml para que não sobre medicamento. É a opção B. Tá certo? Alternativa B. 50 ml, tá bom? Mililitros. Ok? Tirei um print aí. Pois eu vou passar para a próxima questão. Percebe que foi uma regra de 3, tá bom? Uma regra de 3 simples, e isso aqui cai muito no Enem. Muitas das questões de matemática podem ser resolvidas por regra de 3, tá certo? Ok? Tiraram um print, eu vou apagar aqui e vou para a próxima questão. Essa questão 137, gente, é uma questão de análise combinatória, tá bom? Que é outro assunto que cai bastante no Enem, tá bom? Análise combinatória praticamente se divide em quê? Em arranjo e em combinação, né? Esses dois, arranjo e combinação. A diferença entre os dois é que na combinação, a ordem, ela não importa. Quer dizer, eu utilizo a combinação quando a ordem que eu quero, a sequência, não importar, tá certo? Então vamos ler aqui essa questão 137, que é uma questão de combinação. Percebe aí, ó, uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva, pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formatos e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente, segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. Aqui tem a figurazinha, tá certo? De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, né? A quantidade de trens que podem ser montados expressas por meio de combinações é dada por. Né? Então ele já diz aí que é uma combinação, né? Aí ele te dá as alternativas. Bom, gente, então vamos lá. O brinquedo, né, ele tem 12 vagões, né, de formatos e tamanhos iguais, né, numerados de 1 a 12. Então aqui, como ele fala que eu vou ter uma combinação, então eu vou ter uma combinação aqui C, onde essa combinação eu vou ter 12 vagões, tá certo? Só que os quatro desses vagões são pintados na cor vermelha, tá bom? Então 4 são pintados na cor vermelha. Agora aqui tem uma dúvida. Nos itens e na resposta, eu tenho aqui soma e multiplicação. Qual dos dois eu vou usar, professor? Gente, é assim que vocês que estudaram no segundo ano e também deram a revisada para o Enem, eu acredito, né? Na questão da análise combinatória, a gente tem que prestar atenção na preposição que a gente está usando, tá certo? No modo mesmo até de falar.
Perceba aí, ó, dos 12 vagões, 4 são pintados da cor vermelha, e 3 na cor azul, e 3 na cor verde, e 3 na cor amarela. Eu uso a expressão E, tá certo? Quando eu uso a expressão E, eu falo o quê? De multiplicação, tá bom? De acordo com as possíveis variações nas colorações, a quantidade de trens que podem ser montados expressa por meio de combinações é dada por, né? Então o que é que eu vou ter? Eu vou ter 4 vagões na cor vermelha e vou ter 3 vagões na cor azul e 3 na cor verde e 3 na cor amarela, tá certo? Diferentemente, fica estranho se eu citar assim, ó, eu vou ter ou 4 na cor vermelha, ou 4 na cor azul, ou 3 na cor azul, ou 3 na cor verde. Percebe que eu estou dando assim um ou? Quer dizer, eu posso ter e posso não ter. Aqui na questão ele já está me dando a certeza que ele vai ter, tá certo? Ele vai ter 4 na cor vermelha, e vai ter 3 na cor azul, e vai ter 3 na cor verde. Fica estranho se eu usar o ou, tá certo? Então, no caso aqui, os itens que tem adição, eu já elimino. Então eu sei que eu vou ter uma multiplicação de combinações, tá certo? Então vamos lá. Próxima combinação. Combinação C. Dos 12 vagões eu já usei 4. Sobraram quantos? Sobraram 8 vagões. Desses 8 vagões que sobraram, 3 são na cor azul. Então coloco 3 aqui em cima. Multiplicando a outra combinação. Pronto, dos 8 eu usei 3. Sobraram quanto? Sobraram 5 vagões. Então, 5 aqui embaixo. Desses 5 vagões que sobraram, 3 é na cor verde. Então, 3 aqui em cima. Tá certo? Vezes. Bom, tinha 5 vagões, eu usei 3. Sobraram 2, né? Então, sobraram 2 vagões, na qual esses 2 são na cor amarela, tá certo? Qual é o item que me mostra essa multiplicação de combinações? É o item E, ó, C12 por 4, C8, 3, C5, 3 e C2, 2. É o item E, tá certo? Ok? Então, ó, tira o print aí, que eu vou passar para a próxima questão. Beleza. Outra coisa que cai bastante no Enem, gente, é essa questão aí de gráfico. Então você tem que interpretar o gráfico, você tem que prestar muita atenção nessas questões de gráficos, porque muitas vezes a questão ela se resolve apenas em você olhar o gráfico, tá certo? E você ter a habilidade, no caso aí, de entender o que o gráfico quer dizer. Tá? Não é o caso dessa questão aqui, mas fica a dica aí para vocês, tá certo? Muitas das habilidades que o Enem quer é que você visualize o gráfico e entenda o que aquele gráfico quer dizer, tá certo? Então vamos lá, questão 138, Enem 2019. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Então percebe aí, ó. Eu vou ter aqui as unidades vendidas. Em julho eu vou ter aqui 700 unidades, agosto 2.500 unidades, setembro também 2.500 unidades, outubro eu vou ter 2.800 e em novembro eu vou ter um decréscimo, cai aí para 2.700 unidades, tá certo? Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. Então o que é que acontece aí? No caso, o mês de dezembro os números dos meses de dezembro quer dizer que foi a média aritmética
desses meses aí entre julho a novembro. Lembrando a estatística, média, mediana e moda. Média é a soma de todos os termos dividido pelo número de termos que eu tenho nessa soma, tá bom? E o que é a mediana? A mediana é quando eu tenho uma sequência de números pares, eu tenho um ordenado de números pares, em que, quando os números são pares, eu somo os dois números do meio e divido por 2. Quando eu tenho essa sequência de números, né, apresentados, quando eles são ímpares, eu tenho 5 números ímpares diferentes, a mediana é o número do meio. E a questão da moda, a moda é o número que mais se repete entre os números apresentados, tá certo? Então, no caso, a média aritmética que ele pede, eu vou ter que somar esses 5 meses e dividir por 5 para descobrir o mês de dezembro. Então, vamos lá. Ó. Julho, 700. Mais agosto, 2.500. Mais setembro também é 2.500. Se atenta ao que tem 2 meses com o mesmo valor. Às vezes a pessoa está fazendo a questão, olha só para esses números aqui, ó, mas esquece o mês de setembro. Olha a pegadinha aí, ó. Aqui tem 4 números, mas os meses são 5, tá bom? Então a divisão eu já sei que vai ser por 5, tá bom? Então setembro, 2.500 também. Aí devagarzinho aqui, para não ficar feio. Outubro, 2.700. E novembro, perdão, outubro é 2.800. Deixa eu corrigir aqui. E novembro é que é 2.700. Ok. Então vamos lá. 700 mais 2.500 me dá 3.200, né? 3.200 mais 2.500 vai me dar... Peraí, 3.200 mais 2.500 vai me dar aí 5.700, né? 5.700 mais 2.800 vai me dar... Deixa eu ver aqui. 5.700 mais 2.800. Deixa eu fazer aqui. Estou sem a calculadora aqui, gente. Então tem que fazer na mão mesmo. Também vocês não vão poder usar, né? Tem que dar o exemplo. Aqui é um mais, viu, gente? Não vezes não. 2.800. 0, 15. 8.500. 8.500 mais 2.700 vai me dar 11.200, tá certo? Então a média aritmética do mês de dezembro, média aritmética do mês de dezembro é 11.200 dividido por 5. Então a média aritmética aí no mês de dezembro foram vendidos exatamente 11.200 dividido por 5 é 2.240. Então foram vendidos 2.240 unidades, né? Que fica mais ou menos por aqui, né? Vocês não precisam fazer isso no Enem não. Eu estou fazendo aqui só para me organizar mesmo, certo? Então no mês de dezembro, R$ 2.240. Terminou? Não, não terminou. Vamos lá. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que
Se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante, nos meses subsequentes, as vendas voltariam a ficar piores que julho em 2011, apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida essa tendência, isso acabaria em... Pronto, ele quer saber o seguinte, ó. De novembro para dezembro eu tive uma queda considerável, tá certo? E a queda foi de quê? A queda foi de 2.700 para 2.240, tá bom? Não é exatamente aqui, mas acho que é por aqui, ó. Certo? Enfim, 2.240. E aí o que acontece? De 2.700 para 2.240, eu tive uma queda, gente. Eu não, né? Eles tiveram uma queda aí de exatamente 460. Então, ó, de um mês para o outro caiu 460. Que ele quer saber em qual mês, né? Se essa queda se mantiver, em qual mês eu vou ter um resultado pior do que julho? Então, ó, se em dezembro eu tive 2.240, em janeiro eu vou ter o quê? 2.240 menos 460. E assim sucessivamente, tá certo? Então, o que é que vai acontecer aí, ó? Eu quero saber em qual mês eu vou ter uma queda, no caso, uma queda, né? Pior do que o mês de julho. Eu posso fazer de 1 por 1, tá certo? Diminuindo. Ou eu posso fazer uma funçãozinha. Uma função do primeiro grau, tá certo? Então vamos lá, ó. Imaginando a função aqui do primeiro grau, o que que eu vou ter? Eu vou ter que em dezembro eu tive 2.240. E eu vou ter uma queda de 460 a cada mês. No mês de janeiro seria o mês 1, no mês de fevereiro, no mês 2, contando isso, entendeu? No mês de março seria o mês 3 dessa queda. Então, como eu não sei o mês, que vai ser um valor menor do que esse, vai ser 460 vezes x, tá certo? E eu quero saber quando eu vou ter um valor menor que 700, que é o pior mês, o mês de julho. Então aqui eu vou ter o quê? No caso, uma inequação, tá bom? Vamos organizar aqui a casa. Quem tem variável vai para um lado, quem não tem vai para o outro, tá bom? Então eu vou jogar esse 700 para cá, ele vai com sinal trocado, ele vai com sinal negativo. E esse 460 para a direita com sinal positivo. Então vamos lá. Eu vou ter o que aqui, ó? Escrever de outra cor. Eu vou ter que 460x. Vou escrever assim não, para você entender melhor. Escrevi assim, ó. 2.240 menos 700 igual a 460x. Igual não, perdão, né? Outra coisa, ó. Como eu fiz essa inversão, né, o que que acontece? O sinal ele também vai inverter, tá certo? O sinal da inequação. Então, ó, vai ficar maior que, tá bom? Então vamos lá, ó. 460 está multiplicando, vai passar dividindo. Então eu vou ter aqui que 2.240 menos 700 é 1.540. Dividido por 460. No caso, o x
vai ser maior que isso daqui, tá bom? Esse valor, gente, dá 3 ponto alguma coisa. 3, alguma coisa. Como a gente não está trabalhando com um número inteiro, né? A gente não está trabalhando com meses fracionados e sim um mês inteiro. Eu tenho que trabalhar o quê? Com um número inteiro. Então eu vou fazer o quê? Eu vou arredondar esse valor para 4. Tá bom? Então o que acontece? Ó? O quarto mês após dezembro, eu vou ter aqui no caso o mês pior do que julho. Eu vou ter o mês de vendas pior do que julho, tá bom? Então, ó, janeiro, fevereiro. Janeiro é o primeiro mês, fevereiro o segundo, março o terceiro mês, abril é o quarto mês, tá certo? Abril vai ser o quarto mês. Então isso quer dizer que, vou descendo aqui. Se abril vai ser o quarto mês, então é a letra D. Tá certo? Mesma coisa aconteceria se o professor não quer fazer essas contas, não entendi fazer essas contas. Então você pode fazer o quê? Você pode ir contando, né? Em dezembro eu tive 2.240 vendas. Eu tive, né? Em janeiro, 2.240 menos 460. Entendeu? Aí eu vou ter um valor. Esse valor menos 460 de novo, que vai ser referente ao mês de fevereiro. Eu vou ter outro valor. E o valor do referente a mês de fevereiro menos 460. Eu vou ter um valor referente a março. Tá certo? Esse valor é maior ou é menor? Ainda é maior do que o valor de julho. Diminuo de novo por menos 460. E eu vou perceber o que? Eu vou chegar na mesma coisa. Eu vou chegar aqui em abril. Eu vou ter o que? Um valor pior de vendas do que o valor de julho. Tá certo? Então, tirei um print aí. Ficou meio bagunçado. Quem não entendeu, me procura. Tá certo? E eu tento esclarecer de uma forma melhor. Eu mando as notas de aula mais organizadas. Tá bom? Vamos lá. Partir para a próxima questão. Essa questão, gente, é um assunto que a gente viu no começo do ano, no terceiro ano, né, que é de projeção ortogonal. A vista frontal, vista lateral, vista superior. Não sei se vocês lembram, mas no começo do ano, quando a gente trabalhou com geometria espacial, a gente trabalhou bastante com visões, projeções ortogonais, tá certo? Então o que acontece aqui, ó? Um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, o PINE, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede foi construída uma escultura suspensa com a logomarca oficial do programa em 3 dimensões, que é formada por suas iniciais, conforme mostra a figura, conforme mostrada na figura. Aí tem um PIN, né? Essa escultura está suspensa por cabos de aço, de maneira que o espaçamento entre as letras adjacentes é o mesmo. Todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo, como ilustrado a seguir. Tá certo? Aí embaixo aqui tem o solo e tem o PIN aqui em cima. Ao meio-dia, com o sol a pino, as letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente suas sombras sobre o solo. A sombra projetada no solo então ele quer saber a sombra projetada no solo. Aí ele te dá os itens aqui, tá certo? Vamos descobrir qual é a sombra, né? Tem a canetinha azul aqui, ó. Eu sei que o P, essa letra PIN, aqui debaixo dessa barriguinha do P, vai ter sombra, né? Não vai ficar só não vai ficar só isso daqui, como mostra no item C. Então aqui, ó, eu vou ter uma sombrinha. Já aqui no I, eu vou ter uma sombra bem pequenininha. No N,
Em toda a letra N, gente, eu vou ter uma sombra. Tá certo? Toda a letra N eu vou ter uma sombra, porque aqui de baixo também faz sombra, né? Aqui embaixo das duas perninhas do N também faz sombra. O mesmo acontece aqui na letra E, ó. Isso tudo aqui eu vou ter uma sombra, tá bom? E aí, qual é a que melhor projeta? É o A? Vamos ver se é o A. O A não é, o A te mostra todo certo. Tá bom? É o B? Bom, pelo P tá ok, pelo I tá ok, mas pelo N não. É como se essa parte aqui do N ó, não existisse e não fizesse sombra. Percebe? Então o item B também não é. O item C, ele mostra como o P, essa barriguinha aqui do P, ó, não mostra, entendeu? Mostra como se fosse um I aqui. A mesma coisa acontece no item D, tá bom? Então, por eliminação, né? E também pela vista, você percebe que aqui, ó, faz a sombra do P, faz o I, faz o N completo e também faz o E. É o item E, tá bom? Você pode fazer tanto por eliminação quanto por observação, projeção ortogonal. Vocês têm que ter essa visão aí ortogonal. É o item E, tá ok? Vou apagar aqui. Quem quiser tentar fazer em casa, fique à vontade. Pessoal, agora a questão 140, tá? Que ela fala o seguinte, ó. A hidrangea macrófila é uma planta de cor azul, né? Com cor azul ou cor de rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, no pH menor do que 7, a flor é azul, enquanto em solo alcalino, ou seja, no pH maior que 7, a flor é rosa. Considere que a hidrangea cor-de-rosa, mais valorizada comercialmente numa determinada região, seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. E sabe-se que o pH é igual ao menos logaritmo de x na base 10, em que x é a concentração de íon hidrogênio, H+. Para produzir a hidrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que assuma, né? Aí ele te dá os itens aí. O que é que ele fala aí nessa questão aí? Que a hidrangea é uma planta de cor azul ou cor de rosa. Em solos ácidos, cujo solo é menor do que 7, tá certo? A flor é azul. E em um solo alcalino, cujo pH ele é maior do que 7, a flor é cor de rosa. Então, ó, em cima do pH aqui, ó, o que eu posso fazer? Como ele quer saber a questão da hidrangea cor-de-rosa, eu sei que em um pH maior do que 7, fica cor-de-rosa, né? Beleza. E ele me dá uma informação aqui, ó, que é o seguinte: a hidrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente tem que ter um valor de um pH inferior a 8. Então, ela não pode ter menos que 7, mas também não pode ter mais que 8, entendeu? Então, ela tem que estar, o solo tem que estar nessa margem, entre o pH 7 e o pH 8. Então, consequentemente, o pH do solo tem que ser maior do que 7 e tem que ser menor do que 8, tá certo? Só que quem é o pH, gente? O pH é esse valor logaritmo aqui, ó. Então, ó, o 7. Então, pH no caso é o que? Menos o log de x na base 10. Entendeu? E ela tem que estar entre 7 e 8. Bom, maior do que 7 e menor do que 8. Então, ó, o que acontece? Eu tenho que resolver o logaritmo para esses dois casos, para essa inequação simultânea, tá certo? Para eu saber, né, como se deve preparar o solo de modo, né, em que x assuma, quais os valores, né? É isso que ele quer saber.
É o valor de pH, ok? Então, eu vou resolver essa inequação com esse logaritmo aqui, primeiro, aí eu vou ter um valor. Depois que eu resolver essa outra inequação aqui, eu vou ter a margem dos valores em que o pH tem que estar para essa flor, né? Para essa flor ser mais valorizada, tá certo? Então vamos lá, eu tenho primeiramente essa inequação aqui, ó, 7 menor que menos o log, vai ficar feio assim mesmo, não tem problema não, né? De x na base 10, tá certo? Esse O aqui ficou muito feio. Tudo ficou feio, né? Mas a gente... Quem não tem cão, caça com gato, né? Log de x na base 10. Pronto. Para eu organizar isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou inverter aqui a posição para melhorar a situação, né? Então eu sei que menos o log, o pH, consequentemente, de x na base 10. O pH ele tem que ser maior que 7. Tem que ser maior do que 7 e menor do que 8, tá certo? Ah, professor, por que só mudou o sinal aqui? Eu só puxei essa parte daqui para cá, tá certo? Agora, lê-se essa expressão, esse lado maior que e menor que. Eu só fiz descer aqui a expressão, tá certo? Mas a representatividade do maior que é esse sinal aqui, tá bom? Com essa boca aí para o lado esquerdo, com a boca aberta para o lado esquerdo, tá bom? Como eu não quero esse logaritmo negativo, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ele por menos 1. Aí eu vou ter o que? O logaritmo de x na base 10. Como eu multipliquei por menos 1, o sinal aqui também do maior que muda, tá certo? Então ele vira menor que 7. Tá bom? Entenderam? 7 estava positivo, fica negativo. Tá bom? Multipliquei por menos 1 a expressão toda. Essa ficou positiva e o 7 ficou menos 7. Tá certo? Usando a propriedade do logaritmo, né? Isso aqui vai virar o expoente da base. E aí eu vou ter o valor do x. Tá certo? Então x vai ser igual o quê? 10 elevado a menos 7. Perfeito? Igual não, perdão. Menor que. Deixa eu apagar aqui para ficar bonito. A gente tem tanta mania de usar igualdade, né? Acaba botando menos. Ok? Printa aí, que eu vou apagar. E agora eu vou fazer essa inequação desse lado aqui, ó. Tá certo? Essa inequação aqui com o menor que 8. Ok? Pronto, vamos lá. Aí eu vou ter aqui a inequação. Menos logaritmo de x na base 10 menor que 8. Mesma coisa, não quero logaritmo negativo. O que é que eu vou fazer? Multiplico por menos 1 e troca também o sinal de tudo, inclusive do menor que. Logaritmo, ficou parecendo um P, né? Escrever com mouse, gente, é horrível. Mas vamos lá, logaritmo de x na base 10, tá certo? Menor que vira maior que. 8 tá positivo, vira negativo. Pronto, ok? Propriedade do logaritmo, menos 8 vira expoente da base 10. E aí eu vou ter o que? Que x vai ser igual ao que? 10 elevado a menos 8. O 8 sai bonitinho aqui agora, né? Fica aí, não é igual, de novo, né? Maior que, perdão. Maior que, tá certo? Beleza? Então eu tenho o que? Eu tenho que x tem que ser o que aqui no caso?
o x ele tem que ser maior, como no caso esse aqui é o maior que, né? Então vai ter que ser o quê? Vai ser maior que 10 elevado a menos 8 e menor que 10 elevado a menos 7. Ok, beleza? Então, qual é a opção que me dá essa condição aqui, ó? A opção é, ó, valores maiores que 10 elevado a menos 8 e menor do que 10 elevado a menos 7 é o item E. Tá ok? Show de bola? Printa aí de novo, dá pausa no vídeo e tenta copiar aí esses garranchos que eu fiz aqui. Tá certo? Vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo. Vamos passar para a próxima questão, que é a questão 141, ainda da prova de 2019. Que ela fala o seguinte, ó. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa e lhe restituir o objeto em pelo menos 5% do valor do objeto. Tá certo? Ela sabe que o custo com transporte será 1/5 do valor atual do objeto. E, como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor do objeto. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto dado como recompensa ela deverá ofertar é igual a... Pronto. Então o que acontece? Ela perdeu um objeto, né, em uma determinada cidade, e aí ela quer ter esse objeto novamente. Só que, de acordo com a lei, ela tem que pagar o transporte desse objeto e tem que recompensar a pessoa, né, que achar o objeto e levar até a ela. Né? Então, ela diz, aí segundo ela tem muito interesse em ter o objeto, né, mas ela pode até recompensá-lo desde que o valor de todos esses custos aí, tá certo? Não seja maior do que o valor do objeto, tá bom? Então ele diz o seguinte, ó. Ela sabe que com o custo do transporte é 1/5 do valor atual do objeto. Então, 1/5 do valor atual do objeto quer dizer o quê? 0,2. Colocando 0,2 em porcentagem, gente, eu vou saber que 0,2 é igual a 20% do valor total do objeto. Ok? Se o objeto for R$100, por exemplo, né? Então só de transporte ela vai ter que pagar o quê? R$20. E ela ainda vai ter R$80 aí, no caso, para dar de recompensa, né? Então ela pode dar até R$80 de recompensa. Mais do que isso, ela vai ter prejuízo. Então, nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto dado como recompensa que ela deverá ofertar é igual a, tá bom? Então, de 100% do valor do objeto, ela gastará 20% com transporte e ela deverá ofertar 80% do valor do objeto, tá ok? É o item E. É de esperança. Beleza? Simples, né? Essa uma questãozinha de porcentagem, uma questão também que envolve fração, né? Mas ela é bem simples, né, de se resolver. Tirei um print que eu vou passar para a próxima questão. Vamos lá.
Questão 144 do Enem de 2019 ainda. Essa é a prova amarela, tá certo? Para quem quiser dar uma olhada depois. Fala o seguinte, ó, a gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração, causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus é uma partícula O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é. Então ele quer saber o que? Ele quer um simples caso de notação científica. Você vai transformar esse número grandão aí, 0,00011, em notação científica, tá certo? Lembrando da notação científica, que eu vou botar NC aqui, que está complicado de escrever, eu sei que eu tenho um coeficiente, e esse coeficiente ele é multiplicado por 10 elevado a um expoente, tá certo? Esse coeficiente aqui, ó, ele tem que ser maior do que 1 e menor que 10. Tá bom? Esse coeficiente aqui que eu vou chamar de C, tá bom? Esse coeficiente aqui, obrigatoriamente, para ser uma notação científica, ele tem que ser maior do que 1 e menor do que 10, tá certo? E essa aqui, no caso, é a ordem de grandeza, OG. Aqui também tem outra regrinha aí para ordem de grandeza, né? Quando o número é maior do que 5,5, se eu não me engano, a ordem de grandeza é acrescentado mais um aqui no expoente. Tá certo? Então, gente, ó, o coeficiente tem que estar entre o número 1 e 10, tá certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar isso aqui em potência de base 10. Olha, gente, quando o número ele é menor do que 1, esse meu expoente aqui, ele é negativo. Então, quando o número aqui total, quando o número é maior do que 1, o expoente, que eu vou colocar como é positivo. Já quando o número aqui total é menor do que 1, o meu expoente obrigatoriamente tem que ser negativo, tá certo? Então eu tenho que transformar aqui esse número entre 1 e 10 e dar a potência dele. Como no caso aqui, ele é um número menor do que 1, o seu expoente vai ser negativo. Então vamos aqui trazer a vírgula aqui no caso para a direita, até que esse número aqui fique entre 1 e 10. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 11. 11 é entre 1 e 10? Não, 11 passa de 10. Então, no caso aqui, não vai ser 11. Vamos fazer de novo. 1, 2, 3, 4. 1,1 está entre 1 e 10? Tá. Então, o meu coeficiente vai ser o quê? 1,1 vezes 10. O número ele é maior do que 1 ou é menor do que 1? O número é bem menor do que 1, né? Então, o expoente ele é negativo. Negativo quanto? Negativo ao valor de casas que eu percorri para transformá-lo ele entre 1 e 10. Quantas casas foram? 1, 2, 3 e 4. Então, é 10 a menos 4. Ok? Esse número em notação científica, qual é o item? O item D. Ok? Questão 144. Show, resolvida. Tira print aí, ou dá pausa no vídeo. E vamos partir para a última. Vamos lá. Questão 146, para finalizar. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medido 6 metros é cercada por grama.
A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro. Então, de cara aqui eu já sei que o seu diâmetro é 6 metros. Ele aumentou o seu diâmetro 8 metros. Perfeito? Então, seu diâmetro passou a ser quanto? Passou a ser 14 metros, né? É isso? Pronto. Mantendo o revestimento da parte existente. O condomínio dispõe em estoque o material suficiente para pavimentar mais de 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar esse material disponível, irá avaliar se esse material disponível será suficiente para a região ser ampliada. Utilize 3 como a aproximação de π. Então, π vai ser igual a 3. Beleza? A conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área ser pavimentada, é a de que o material em estoque, aí tem os itens, vamos lá. Primeiro de tudo, ele quer saber a área desse condomínio aí, né? Dessa regiãozinha circular. Tá bom? Essa área que ele vai ter que pavimentar. E a área do círculo, gente, é o πr ao quadrado. Tá bom? πr ao quadrado. Tá bom? E ele me falou o seguinte, ó. Que o π é igual a 3, né? Mas ele não me deu o valor do raio, ele me deu o valor do diâmetro. E ele me fala aqui, ó. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro de 6 metros é cercada por grama. A administração deseja ampliar essa área, manter o seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento de parte já existente. Então ele quer saber o seguinte, gente. De cara aqui eu já peço perdão. Não é somar esses dois aqui, ó. Ele quer saber só o valor da área aqui existente. Ele me dá o diâmetro de 8 metros. Ele só quer saber o valor da área que ele ainda vai pavimentar. Que ele já tem ali 6 metros pavimentado. Ele aumentou mais 8, tá certo? E ele vai, no caso, pavimentar esses 8 metros que ele aumentou, tá certo? Ele me deu foi o diâmetro. Já o meu diâmetro é 2 vezes o raio, né? Então, se o diâmetro é 8, o raio vai ser 4 metros quadrados. E esse 4 vai ao quadrado, tá bom? Então, a área aqui de cara vai ser o quê? 3 vezes 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Tá bom? Então, ó, 3 vezes 16 vai me dar o quê? 32, 32 mais 16 vai me dar 48, né? 48 metros quadrados que ele vai ter que aí pavimentar. Vamos ver as opções. Será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 21 metros quadrados. Será suficiente, pois a área... Isso aqui não, isso aqui está errado, né? Será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 24 metros quadrados. Será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 48 metros quadrados. Deixei o Bolsonaro de lado aí. Item C, tá bom? Show de bola? Então é isso, gente. Espero ter contribuído aí. Boa sorte, né, na prova de domingo. Espero que vocês se saiam maravilhosamente bem. Vejam o vídeo várias vezes. Qualquer dúvida, gente, estou à disposição. Entre em contato comigo que eu vou ajudar vocês. Tá certo? Tudo de bom e boa prova domingo.